Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Ana, bom dia, Bom dia. bom dia. Comecei a falhar aqui, minha voz, minha voz falhou, não saía a voz. Bom dia, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Despertando com Olhos do Amor. Lembrando que nós estamos no capítulo 25, sessão 2, aquele que te salva das trevas. Oi, Maura, bom dia. Seja bem-vinda, Maura. Bem-vinda. Estamos no segundo dia. Bom dia, Vilma. Estamos no segundo dia da leitura daquele que te salva das trevas. Página 557. Já está fixado aqui. Como nós falamos ontem, né? As trevas aqui nada mais são, né, do que os nossos pensamentos, os nossos julgamentos não amorosos, né, o nosso ego querendo nos manter separados, né, dos nossos irmãos. E aquele que nos lembra tudo isso é o nosso irmão. Ele é o nosso Salvador. Então, que a gente possa se lembrar, né, que o nosso irmão, ele nos lembra da nossa verdadeira identidade como filhos de Deus, inocentes, amados, imaculados. Eu acho linda essa palavra, imaculados. Então, o curso ensina, né, que os nossos irmãos determina se a gente continua escolhendo o caminho do nosso ego, né? E aí então vamos usar as trevas aqui, né? O caminho das trevas ou o caminho da escuridão, ou se a gente escolhe o caminho da luz, que é o caminho do Espírito Santo, né? Onde é a escolha pela luz, é a escolha por decidir enxergar o nosso irmão isento do pecado, isento do passado, né? Nós vamos ler um pouquinho agora sobre o passado, né? Então, essa é uma decisão que nós podemos tomar. Essa é uma decisão que nós, se nós queremos, enxergar o nosso irmão como Salvador, é uma decisão que nós temos que tomar, que é a prática do perdão. Então, ao aceitar o nosso irmão como Salvador, aceitamos a nossa própria salvação. Muito importante a gente se lembrar que, em última instância, não tem irmão. É sempre para nós mesmos, né? Por mais difícil que seja a gente entender isso, mas é sempre para nós mesmos, né? O nosso irmão está representando, né, o reflexo de uma condição interna, da nossa condição interna, né? Jesus fala isso, né, no capítulo 21, né, que o mundo representa a nossa condição interna, um retrato. O mundo representa um retrato da nossa condição interna, né? Então, que a gente possa se lembrar, né, de que o mundo, né, embora o mundo ele não seja a causa, né, a mente é a causa, né, o mundo é um efeito daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente projeta, nós podemos mudar a nossa percepção sobre o mundo,
né? A gente não consegue mudar as coisas no mundo, embora a gente acredite que sim, né? Mas o livre-arbítrio para o livro Um Curso em Milagres é somente como a gente quer enxergar o mundo agora. Se a gente quer continuar enxergando o mundo com o nosso ego, ou se a gente quer agora decidir por uma nova percepção, que é a percepção corrigida do Espírito Santo. Então, a mente é a causa, o mundo é o efeito. O nosso ego quer que a gente pense exatamente o contrário. O nosso ego quer que a gente acredite que o mundo é a causa e nós somos o efeito, né? Não, não é assim. Então, nós temos todo o poder de Deus para reverter essa situação, né? Lembrarmos de que a mente é a causadora, tudo acontece na nossa mente. Por isso que um curso em milagres é um curso de prática mental, né? De a gente mudar a maneira de enxergar o mundo, enxergar os nossos irmãos, enfim, né? Se a mente é a causa, a gente pode, através da nossa mente, mudar toda a percepção de tudo. E a gente fala sempre sobre o propósito, né? Que não é diferente do que nós estamos falando agora, né? O Espírito Santo, ele pode mudar o propósito de tudo aquilo que a gente acredita aqui no mundo, né? Que é a mesma coisa do que mudar a nossa percepção sobre o mundo. O Espírito Santo traz um novo propósito ou uma nova interpretação para tudo aquilo que a gente acha que está tirando a nossa paz, né? O nosso vitimismo, né? Os nossos desejos inconscientes, né? De ataque, né? Enfim, nossa, tem tanta coisa por trás, né? E aí a gente está aqui para olhar junto para isso daí, né? Nós estamos muito juntos para olhar para tudo isso, né? Por quê? Porque a nossa única meta é a paz na nossa mente. Quando a gente coloca isso como nossa meta, né, a gente realmente está dizendo para o Espírito Santo que nós não sabemos o que é melhor para cada um de nós e nós queremos a ajuda dele. Isso. E e a prática disso, né? De tudo isso é tá sempre em contato, né? Com aquilo que eu tô sentindo, né? Qual é a minha sensação interna, né? Ela que vai dizer no que eu, em qual sistema de pensamento que eu tô acreditando. Uhum. É, Então, a nossa parte é essa. é muito bom você ter lembrado isso, né, amor? Porque tem uma sessão muito linda no livro, que eu não me lembro sinceramente qual é o capítulo, mas não importa, que é o teste da verdade, né? Hum, O teste da verdade é o que a Paty está falando para gente. O teste da verdade é o teste, vamos se dizer, né, que a gente vai saber, né, qual guia que nós estamos escolhendo seguir, né? Se nós estamos escolhendo, ainda continuamos escolhendo o nosso ego, ou se a gente, né, está fazendo uma nova escolha pelo Espírito Santo. E isso, né, reflete, né, na nossa condição interna, se nós estamos em paz ou não, né? Então, o teste da verdade vai nos dizer, né, quem, quem nós estamos escolhendo para ser o nosso guia. aí, Então, para iniciar, eu separei aqui um trecho do tema especial para quem está fazendo o, as lições. as lições, e hoje, se eu não me engano, é a lição 274. O tema especial é o que é Cristo, e eu separei um parágrafo para a gente ler, porque o Cristo, né, também é o nosso irmão, né? Então, como nós estamos falando sobre o nosso irmão ser o nosso Salvador, o nosso irmão é o nosso Salvador, porque enxergando Cristo no nosso irmão, a gente enxerga Cristo em nós mesmos, né?
Então eu vou ler o segundo parágrafo do tema especial. Vamos lá, vamos receber. Cristo é o elo que te mantém um com Deus e garante que a separação não passa de uma ilusão de desespero, pois a esperança habitará para sempre nele. A tua mente faz parte da sua e a sua da tua. Ela é a parte em que está a resposta de Deus, onde todas as decisões já foram tomadas e os sonhos já acabaram. Ele permanece intocado por todas as coisas que os olhos do corpo percebem. Pois, embora o Pai tenha depositado nele os meios para a tua salvação, ele continua sendo o ser que, como o Pai, desconhece o pecado. Amém. É isso, né? É isso, vamos lá. Vamos lá, então. Então, capítulo 25, seção 2, página 557. Nós lemos ontem o parágrafo 1 e o parágrafo 2. Vamos começar do 3, amor? Então, eu tô achando. Que ele é uma continuação do 2, né? Uhum. Tudo bem, vamos ler o 2 e a gente já leu o 3 na sequência, então. Já leu o 2 e o 3, aí depois a gente segue. Então vamos lá, então. Parágrafo 2. Não é estranho que ainda alimentes alguma esperança de satisfação proveniente do mundo que vês? Em todos os aspectos, em qualquer momento, em qualquer lugar, nada além da culpa e do medo tem sido a tua recompensa. Quanto tempo precisas para te dar conta de que a chance de alguma mudança nesse aspecto dificilmente vale o adiamento da mudança que poderia resultar em um final melhor? Pois uma coisa é certa: o modo como tu vês, e vês há muito tempo, não oferece nenhum ponto de apoio no qual possas basear as tuas esperanças futuras e nenhuma sugestão que tenha qualquer sucesso. Colocar as tuas esperanças onde não há esperança tem que fazer com que sejas sem esperança. No entanto, esse estado de desesperança é a tua escolha, enquanto buscas esperança onde nunca é possível achá-la. Nossa, que lindo. Jesus está falando para a gente aqui, né, que a gente fica procurando esperança onde ela não existe. A gente fica procurando esperança no mundo, né, onde não há esperança. A esperança está na nossa mente. A esperança é o Espírito Santo, a esperança é o Jesus, Espírito é Cristo. Essa é a esperança. Não é verdade também que achaste uma esperança à parte disso. Um cintilar, inconstante, vacilante, mas ainda assim vagamente visto, de que a esperança é garantida em bases que não estão nesse mundo? No entanto, o teu desejo de que elas possam ainda estar aqui ainda te impede de desistir da tarefa sem esperança e sem recompensa que tu te colocaste. Pode fazer sentido manter uma crença fixa em que existe algum motivo para se continuar a perseguir o que sempre fracassou, com a justificativa que, de repente, essa coisa será bem sucedida e trará o que nunca trouxe antes? Bom, Vamos continuar dando murro em ponta de faca? Vamos continuar colocando a nossa esperança é, nossa, aonde... é, nossa. É muito importante a gente olhar para isso sem culpa, tá? Uhum. Porque, nossa, enquanto você estava lendo aqui, passou Uhum. todas as minhas tentativas de esperança e me deu muita culpa, assim, sabe? Nossa, e não é para isso.
né? A gente realmente só precisa reconhecer que a nossa esperança está nessas coisas, É. né? Nosso reconhecimento. Sim, Jesus, é isso que eu penso. Tá aqui, ó. E eu quero olhar junto com você para isso, sem culpa, né? Porque, né, lembra que a gente leu ontem, né? Lá no primeiro parágrafo. O único valor que o passado pode ter é aprenderes que ele não te deu nenhuma recompensa que gostarias de manter, pois só assim estarás disposto, né? Então é preciso, disposto a abandoná-lo. Então é preciso realmente, assim, nossa, é só realmente, gente, nosso pernilongo me picou, que é só realmente a gente entrar em contato mesmo, sabe, com tudo aquilo que a gente ainda se agarra aqui, que é disso que ele está falando, Uhum. né? Tudo aquilo que a gente ainda tem certeza que vai me trazer algo, né? Que vai me trazer paz, que vai me trazer alegria, que vai me trazer amor, né? E a gente acredita muito, se a gente for muito honesto e olhar, né? Nossa, você foi lendo aqui, nossa, foi passando tudo, sabe? Como imagens mesmo. E aí veio um convite para a culpa. E aí a gente ser muito firme, né? Não é para isso. Mas é para a gente só reconhecer e chamar mesmo o Espírito Santo para olhar junto, sabe? E ser muito honesto, né, com ele sobre aonde a gente realmente deposita a nossa esperança. É, é muito importante, né? Assim, eu sempre digo, né? O que que a gente tem a perder, né? Aí a gente escolher agora o Espírito Santo, né? O professor que a gente escolheu até agora foi o professor que não nos ensinou nada. Aliás, ensinou tudo errado, né? Ensinou, né, os sentimentos de medo, de culpa, de separação, né? E o que a gente perde em fazer uma nova escolha agora? Que é o que Jesus está falando para a gente aqui, né? O que você perde de escolher de novo, agora por um novo guia, né? A gente não perde nada. Então, por quê? Porque o guia que até agora a gente escolheu não trouxe nenhuma esperança para a gente, né? É, Porque o ego não traz uma esperança duradoura. O nosso ego, ele não é o professor da esperança e da alegria. Na verdade, ele é o oposto. E no fundo, né, se a gente se aprofundar um pouco mais, a gente vai perceber e vai compreender que o nosso ego, na verdade, ele não é nada. Ele é uma crença inacreditável, né? Ele é uma crença no impossível. Ele é uma crença em algo que nunca aconteceu, né? Então, a lembrança de que a gente pode fazer uma nova escolha sempre, né, é a lembrança pelo Espírito Santo. é. E olhando, né, junto com ele, quando a gente está em contato com, com essas coisas que a gente tem certeza que nos dá esperança aqui, né? Que nos traz alívio, que nos traz segurança, né? Porque são essas coisas, né? Quando a gente está em contato, né, com isso, como é importante mesmo a gente chamar o Espírito Santo para ele mudar o propósito, né, das coisas aqui. Então é isso que ele vai mudar. Ele não vai tirar nada, né? Mas ele vai mudar o propósito. Aquilo que você usava para se atacar, para se defender, né? E para
para se atacar, para se defender, para ter esperanças, ele vai desfazer essa identificação, né? Conforme você vai entregando toda a sua identificação com as coisas, né? Ele vai desfazendo isso. Ele vai desfazendo junto ali. Conforme você vai dando espaço, ele vai desfazendo, né? Uhum. Então, por isso que é tão importante estar sempre em contato com ele, sempre chamando, né? É, chamando assim, né? Nesse lugar mesmo, na mente, né? Olha, me ajuda aqui, preciso de ajuda, eu quero ser ajudado aqui, ó. Tem ideias aqui, nossa. É isso, né? Eu acho que tudo isso que você trouxe, que nós estamos falando, não tem como, é inevitável, nem, não tem como a gente não passar pelo processo do perdão, pela prática do perdão. É impossível a gente, com a nossa mente dividida, né, com a crença no sistema de pensamento do ego, a gente buscar esperança sem a prática do perdão. Então, vamos lembrar que a prática do perdão para um curso de milagres é a gente primeiro reconhecer, né, que o que a gente acha que está acontecendo fora da nossa mente, na verdade, está acontecendo dentro da nossa mente. Né? Então, não é o mundo, né, que está deixando a gente sem esperança ou sem paz. Né? É uma escolha inconsciente da nossa mente de enxergar o mundo dessa maneira. Então, precisamos reconhecer. Enquanto a gente não reconhecer isso, né, a gente não consegue dar o primeiro passo. Né? Então, o primeiro passo do perdão é a gente se lembrar, né, que o que está acontecendo, que a gente não está em paz, achando que as coisas estão acontecendo fora da nossa mente. Por isso que é importante a gente voltar para a nossa mente, aonde a correção, né, acontece, que é o milagre. Né? Então, reconhecer primeiro isso. Passo 2, né, reconhecer que nós não estamos em paz. Né? E o que a gente vai entregar para o Espírito Santo não são as coisas que a gente acha que está acontecendo, mas sim a maneira como a gente reage sobre essas coisas, como a gente percebe o mundo, né? Como a gente percebe. Então a gente entrega para o Espírito Santo os nossos sentimentos, né? O medo, a culpa, porque na forma eles vão vir de várias maneiras, mas o que a gente entrega para o Espírito Santo são os nossos sentimentos, culpa, medo, né? Ansiedade, enfim, tudo isso que realmente tira a nossa paz. Né? E o efeito disso, que é o milagre, né, é a gente, devagarzinho, gentilmente, o Espírito Santo ir corrigindo, né, todos esses sentimentos não amorosos e transformando eles, né, em sentimentos de amor, ou expressão de amor, ou um pedido de amor. Né? Então, muito importante a gente se lembrar que a prática do perdão é o caminho, né, para a gente poder ter momentos, vamos se dizer, de mais presença, de mais amor, né, ter momentos de paz durante o nosso dia. E a gente pode fazer essa escolha, né, e praticar o perdão a qualquer instante, no agora. Ele funciona no agora. Vamos lá, então. Continuando, parágrafo 4. Esse passado fracassou. Que a gente ainda tem certeza, né? Que nos dá esperança que ele já fracassou, porque já acabou, né? Ai, como que a gente precisa de ajuda para ser lembrado disso, Jesus. Esse passado, esse passado fracassou. Fica contente por ele ter desaparecido da tua mente e já não obscurece o que lá
Está. Não tomes a forma pelo conteúdo, pois a forma não passa de um meio para o conteúdo. E a moldura não passa de um meio para manter o quadro erguido de modo que possa ser visto. Uma moldura que esconda o quadro não tem propósito. Não pode ser uma moldura se ela quisesse. Nossa, espera um pouquinho que as maritacas estão dividindo, parece, né? Que é umas maritacas que estão dividindo minha mente aqui. Vamos lá. Sentindo de ler novamente o parágrafo 4. É importante, sabe, a gente estar muito atento. Porque enquanto a gente está lendo, passa um monte de coisa na nossa mente, né? Às vezes a gente se distrai, chega algum pensamento. E é tão importante, sabe, a gente parar mesmo. Parar. Não só quando tá lendo, mas qualquer coisa. Qualquer função que a gente esteja. Porque a leitura também é uma função, como qualquer outra. Então, e parecia muito que eram as maritacas, mas não é. As maritacas só estavam mostrando que tinha alguma coisa aqui na mente que dividiu minha mente, tirou da presença, sabe? Tirou ali de um eixo que eu estava. E não é sobre a leitura, mas é sobre uma decisão e uma escolha na mente. Então é muito importante, sabe? A gente parar tudo, sabe? Para. O que tem aqui, Jesus? Quero voltar aqui, ó. Quero receber, sabe? Quero entrar em contato com a verdade aqui. E não é aqui porque é no livro. A verdade está em tudo porque ela está na nossa mente. Sabe? Você pode estar, sei lá, lavando uma louça. Você pode estar no seu trabalho. Sentiu algo. Está ali atento. Para isso você precisa estar atento, né? Se está ali atento e sentiu algo, às vezes eu sinto como algo cruzando a mente, assim, sabe? Um pensamento que cruza. Então é tão importante, sabe? Não tem mais nada importante do que a paz da minha mente. Não é mais importante do que nada, sabe? Essa live não é mais importante do que a paz da minha mente. Esse livro não é mais importante do que a paz da minha mente. A paz da minha mente é
a minha única meta, assim como esse mundo. Nada mais, nada mais é importante do que a paz da minha mente. Vamos lá, então. Hum. Esse passado fracassou. Fica contente por ele ter desaparecido da tua mente e já não obscurece o que lá está. Não tomes a forma pelo conteúdo, pois a forma não passa de um meio para o conteúdo. E a moldura não passa de um meio para manter o quadro erguido, de modo que possa ser visto. Uma moldura que esconda o quadro não tem propósito. Não pode ser uma moldura se é ela que vês. Sem o quadro, a moldura é sem significado. Seu propósito é mostrar o quadro e não a si mesma. Pode continuar, porque ele vai dar uma explicação um pouquinho melhor. Tá. Quem pendura, a gente fala tanto pendura, né? E a hora que a gente lê o que é correto aqui, quem pendura uma moldura vazia em uma parede e se opõe diante dela em profunda reverência, como se uma obra-prima estivesse lá para ser vista? Vou ler de novo aqui, que é uma pergunta. Quem pendura uma moldura vazia em uma parede e se opõe diante dela em profunda reverência, como se a obra-prima estivesse lá para ser vista? Entretanto, se vês o teu irmão como um corpo, é apenas isso que fazes. Eu vou ler de novo. Quem pendura uma moldura vazia em uma parede e se põe diante dela em profunda reverência, como se uma obra-prima estivesse lá para ser vista? Entretanto, se vês o teu irmão como um corpo, é apenas isso que fazes. A obra-prima que Deus colocou nessa moldura é tudo o que há para ser visto. O corpo a mantém por algum tempo, sem obscurecê-la de forma alguma. Apesar disso, o que Deus criou não necessita de moldura alguma, pois o que ele criou, ele sustenta e emoldura dentro de si mesmo. A sua obra-prima, ele te oferece para que vejas. E preferes olhar a moldura ao invés dela? E absolutamente nada a ver do quadro? Acho que vale a pena ler a próxima também. Pode ler, então. O Espírito Santo é a moldura que Deus colocou em torno da parte dele que queres ver como separada. No entanto, sua moldura está ligada ao seu Criador. Una com ele e com sua obra-prima. Esse é o seu propósito, e tu não fazes da moldura o quadro quando escolhes vê-la em seu lugar. A moldura que Deus deu
a ele apenas serve ao seu propósito, não ao teu à parte do seu. É o teu propósito separado que obscurece o quadro e valoriza a moldura ao invés dele. Entretanto, Deus colocou a sua obra-prima dentro de uma moldura que durará para sempre, quando a tua já tiver se desmoronado no pó. Mas não penses que o quadro é destruído de forma alguma. O que Deus cria está a salvo de toda corrupção, imutável e perfeito na eternidade. Acho que vale a pena ler a 7ª, só para a gente fechar. Aceita a moldura de Deus no lugar da tua e verás a obra-prima. Olha a sua beleza e compreende a mente que a pensou, não em carne e ossos, mas em uma moldura tão bela quanto ela mesma. Sua santidade ilumina a impecabilidade que a moldura das trevas esconde e lança um véu de luz sobre a face do quadro, que apenas reflete a luz que brilha a partir dele até seu Criador. Não penses que essa face foi jamais obscurecida pelo fato de a teres visto em uma moldura de morte. Deus a manteve a salvo para que pudesses olhá-la e ver a santidade que ele deu a ela. Nossa, muito lindo aqui. Jesus está trazendo para a gente, fazendo uma analogia, né, sobre a moldura e o quadro. Né? Se a gente fica focando na moldura, que aqui ele está explicando para a gente que é como se a gente estivesse olhando para o corpo do nosso irmão, né? Olhando para a parte externa, olhando para o corpo e não olhando para dentro, né? Para o quadro, para a obra-prima que Deus criou, né? Que é o Cristo, que é o seu Filho, né? A gente não vai conseguir enxergar, né, o quadro. A gente vai focar na moldura, né? E focar na moldura é um lugar que não vai trazer para a gente esperança, né? Então, que a gente possa se lembrar que a obra-prima de Deus não é a moldura, não é algo externo, né? É o Filho que ele criou, né? Então, que é a obra-prima de Deus. Nós somos a obra-prima de Deus, aqui representada pelo quadro, né? E a moldura é o corpo, né? Que foi feito por nós através, né, do nosso sistema de pensamento do ego, né? Então, a moldura, o ego, o corpo são faseções do nosso ego. E o quadro, a obra-prima, Cristo, o Filho, são sinônimos do que Jesus está trazendo para a gente aqui nessa analogia do quadro e da moldura. Eu sinto de ler aqui, ó, no parágrafo 6, a partir da sentença 4. A moldura que Deus deu a ele apenas serve ao seu propósito e não ao teu, à parte do seu. Aqui Jesus está falando para a gente que o Espírito Santo pode usar o nosso corpo com outro Ele sendo a propósito. moldura, né? Se a gente permitir ele ser a Exato. moldura. Se a gente entregar o nosso corpo para o Espírito Santo, ele usa o nosso corpo, né, como um meio de comunicação, né, para que a gente possa se lembrar de quem nós verdadeiramente somos e que a gente possa lembrar os nossos irmãos também, né? Então, o Espírito Santo ele pode mudar o propósito de tudo aqui no mundo, inclusive o propósito do nosso corpo. Perfeito. É o teu propósito separado que obscurece o quadro e valoriza a moldura ao invés dele.
Entretanto, Deus colocou a sua obra-prima, que somos nós, o Filho de Deus, dentro de uma moldura que durará para sempre, quando a tua já tiver se desmoronado no pó. Mas não penses que o quadro é destruído de forma alguma. O que Deus cria está a salvo de toda corrupção, imutável e perfeito na eternidade. Nossa, Muito lindo, muito linda muito essa bom. analogia. Muito bonita mesmo essa analogia da moldura e do quadro. É, Nossa, eu não bem, lembrava dessa bem parte. Muito didática, lindo. né? Muito, muito. Acho que é isso, né? Acho que por hoje é isso. É. Vamos junto. Nossa, que lindo. Que a gente possa, durante todo o dia, lembrar que nós somos a obra-prima de Deus. Que nenhuma moldura, seja ela cravejada de pedras preciosas, de ouro, o que seja, vai mudar o conteúdo dessa obra-prima. Então vamos lá. Seguimos juntos mais um dia Vamos junto. e que a gente possa se lembrar que a gente sempre pode fazer uma nova escolha por um novo guia, por um novo professor, no agora. Seguimos juntos. É isso. Oi, Yagi. Sim, minha irmã. Vamos juntos nos lembrar. É só isso, né? Beijo, amores. Até amanhã. Beijo, pessoal. Obrigado. Até amanhã.